Oferecimento Oral Center, Centro Avançado em Implantes e Estética. E Unimed, esse é o plano. Muito boa noite, estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pelo seu Canal 4, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Conosco também Vitalícia, a levíssima água de Marília. Exija a peça, diga eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Oral Center Odontologia Especializada, do meu amigo Dr. Wilson Kleinschmidt. Também com a gente, a companhia sempre agradável da nossa Lapa Reforço de Fundações, São Vicente 235, fim das trincas e rachaduras, Lapa Reforço de Fundações. E também a Unimar, a Universidade de Marília, vestibular 2018 com as inscrições abertas. O Conexão de hoje chega para falar aqui sobre cirurgia plástica e a gente aproveita aí o Outubro Rosa para falar um pouco também de reconstrução, né? Em especial reconstrução mamária, já que nós estamos aí no Outubro Rosa, e a gente recebe aqui o doutor Luiz Antônio Ataíde Cardoso, médico, cirurgião plástico, ele é professor da Faculdade de Medicina de Marília e está aqui com a gente para falar um pouco sobre este assunto. Doutor, muito obrigado pela tua presença aqui, obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui no programa Conexão hoje. Oi, Marcos, boa noite, agradeço o convite, vamos bater um papo sobre o que você quiser. Legal. E a gente vai falar um pouco dessa questão de reconstrução, e eu sempre cito isso, o negócio de falar com o doutor sobre reconstrução, que a primeira vez que acho que eu falei no programa Conexão de reconstrução foi quando o senhor trouxe até uma cirurgia que era feita na Unicamp. Né? 96, 7, faz tempo, hein, Marcos? Faz um bom tempo. E aí, que usava retalho abdominal, essa coisa toda. Como é que está isso hoje, doutor? Marcos, pouca coisa mudou do termos das opções de reconstrução. As opções são as mesmas, com uma abordagem talvez diferente, do ponto de vista de técnica em termos de você fazer menos agressão ao paciente, mas as abordagens são, dependendo da precocidade com que você detecta o câncer, você tem a oferecer uma possibilidade de fazer uma cirurgia menos agressiva, com uma menor morbidade. Então você vai, vamos dizer, num caminhar. Primeira que você faria é você simplesmente fechar o tecido mamário, se for ter que tirar uma parte bem pequena, né? Aí vai progredindo. Se você tirar uma parte maior, você pode até, inclusive, colocar só uma prótese, mas com o tecido preservado. A partir do momento que você tem que fazer a mastectomia inteira, que você tem que retirar todo o tecido mamário, aí vão vir essas soluções antigas, né? Que é a reconstrução com o músculo reto abdominal, que pode ser feita com o músculo, com a cirurgia que a gente fala, o retalho convencional, até microcirúrgico ou então grande dorsal. Mas são já opções para os casos mais avançados que, infelizmente, ainda existem hoje, né? Mas não deveriam existir, visto dessa precocidade que se prega, né? Com Outubro Rosa, com as múltiplas campanhas que visava fazer o câncer de mama ser detectada numa fase bem precoce, quando você só poderia fazer uma cirurgia muito menor. Mas as coisas não mudaram tanto. Então, hoje, por exemplo, com o diagnóstico precoce e o tratamento mais avançado, maiores cirurgias acabam não sendo tão utilizadas como outrora. Isso, a gente consegue, né, abordar, principalmente a equipe da mastologia, a equipe que vai remover o tumor, consegue fazer uma cirurgia, vamos dizer, mais conservadora, né? Eles conseguem diminuir o impacto, a quantidade de tecido removido. Mas, se você não consegue, se o paciente demora para chegar no serviço, ou pior, né, se ele fica perdendo tempo e vai chegar tardiamente, você vai ter que ter as soluções que vão ser essas, as soluções antigas, que hoje em dia ainda são aplicadas em muitos serviços, por conta dessa falha, vamos dizer, em alguma parte do sistema que ainda não opera todo mundo numa fase precoce. O doutor, e na faculdade hoje, né, como é que é a demanda aí? Ela é muito alta? A demanda é alta. Pelo que a gente tem visto aí ao longo desses anos todos, a gente tem um serviço, aqui, Marília é um serviço referenciado, que drena pacientes de uma região muito grande e drena para a Santa Casa e drena para o HC. Eu trabalho com o pessoal do HC, da FAMEMA,
E a realidade que a gente encontra são pacientes que chegam, infelizmente, muito tardiamente. E, inclusive, alguns você tem até assim, uma chance menor de oferecer esse tipo de reconstrução pelo estadio que os pacientes chegam. Você consegue oferecer, então, alguma coisa um pouco mais paliativa, um pouco mais higiênica. Mas, porque o paciente demora para chegar, ele fica parado em algumas dessas cidades pequenas e quando chegam casos ruins, né? Que a gente fala ruins assim, do ponto de vista que esperou 1 ano ou 2 anos, às vezes, para o estrago já é grande, né, doutor? Então, aí você volta, como lá no começo, que a pessoa primeiro fazia aquela garrafada, que fazia aquele tratamento não convencional, a partir do momento quando ele é abraçado pelo serviço, quando ele consegue ter acesso ao serviço, ele já chega num estadio que você não tem muito a oferecer em termos da reconstrução. Apesar do pessoal que opera o câncer, os abnegados vão tirando, vão fazendo a cirurgia, você tem menos a oferecer na reconstrução, porque o paciente tem menos condições de suportar esse tipo de tratamento. Esse é um ponto importante a se observar também, né? O estado do paciente, quando está com muito avançado, ele fica numa debilidade maior, né, doutor? Por exemplo, se você já tem um estado de, vamos dizer, de avanço desse tumor, você precisa fazer a remoção. E durante muito tempo assim, você pode ter até o direito de fazer a reconstrução, colocar os retalhos, fazer a parte da cirurgia plástica. Mas você vai estar embutindo nesse tratamento uma comorbidade que talvez seja prejudicial nessa fase inicial, que ele precisa sarar da doença e se recuperar. E depois que ele tiver se recuperado e, vamos dizer, melhorado clinicamente, removido o tumor, passado pelos tratamentos adjuvantes, que hoje continuam sendo quimioterapia, radioterapia, as hormonoterapias, então esse paciente ele pode, né, ter condições de fazer a reconstrução. Isso não acontece quando são os casos comuns, assim, que você faz um diagnóstico precoce, você faz assim os estadios mais, inclusive as cirurgias mais higiênicas, ou aquelas cirurgias que você remove o tumor em pacientes que têm condição genética de tê-los, né? Então, existem essas cirurgias preventivas também. Ô, doutor, a gente percebe assim que principalmente esse perfil, né, de público que acaba tendo essa demora tal para chegar, né, até o serviço, essas campanhas são extremamente benéficas, né, num momento como esse, quer dizer, porque isso aumenta a informação e com isso a gente espera que essas pessoas busquem um tratamento o quanto antes. Isso, toda forma de publicidade bem dirigida é desejável. Você vê, o ano passado, aqui a gente participou do mutirão de mama nessa época do Outubro Rosa. Nessa época que você fala assim, que é uma publicidade bem dirigida, uma publicidade não assim sensacionalista, mas para situar o paciente, para situar a doença mama, câncer de mama, ou essa doença neoplasia, dentro de um ponto de vista realístico, então ela é legal, é uma publicidade boa. Para quê? Para que quando você consiga ter os pacientes aderirem ao seu serviço, eles vão transmitir isso naturalmente para toda a vizinhança, para quem até não tem acesso à TV, né? Que não tem acesso a essa mídia. Apesar de hoje todo mundo ter um celular, um tablet, às vezes no Facebook, nessas coisas, não aparecem essas campanhas, aparecem. Então o que acontece? A partir do momento que um paciente ali, ele é um polo, né, difusor, ele foi bem tratado, ele fez o diagnóstico precoce, ele viu que aquilo aconteceu e ao seu redor a situação privilegiou ele, é uma coisa satisfatória para quê? Para que isso se esparrame e se faça o diagnóstico precoce, que hoje é mais desejável e é o ideal, né? Doutor, uma outra situação também, como é que é feito hoje? Você faz já a reconstrução no momento que faz a cirurgia da retirada do tumor ou se espera para fazer essa reconstrução? Não, a gente faz sempre, o ideal é fazer no momento. Você ganha etapas, né? E você não impõe riscos ao paciente, a não ser que você tenha essa condição de morbidade muito maior. Então você vai diminuir as etapas que o paciente vai ter que enfrentar para fazer a reconstrução tardia. Isso desde aquela época, né, que a gente falou lá em 95, 6, então vamos dizer que nós estamos há 20 anos atrás, se fazia reconstrução imediata e a reconstrução imediata é o desejável. Porém,
ela é desejável desde que seja factível, que o paciente vai sair de lá. A gente vê muito caso, que às vezes a pessoa força uma reconstrução imediata. Teve uma época aí que a pessoa se sentindo, eu tenho o direito de colocar uma prótese. De repente você colocava uma prótese na pessoa, mandaram pôr a prótese. Essa prótese fazia que o tratamento se retardasse mais ou menos 3 meses, porque você colocava a prótese, essa prótese acabava extruindo, aí o paciente achava que era porque ele tinha rejeição, mas não era, porque não eram as condições ideais. E tudo isso vai acarretando uma lentidão, uma perda, um desperdício de dinheiro, né, para o sistema. Então o que acontece? Você fazendo um diagnóstico precoce e você tendo uma indicação correta, a reconstrução imediata é desejável. Mas o problema é quem tem que decidir é a equipe, e não assim uma lei ou alguma coisa que decidiria algo que você não tem condições de fazer. Quer dizer, isso realmente acontece, né? De você ficar muitas vezes com as mãos atadas diante de uma situação como essa. A reconstrução, quando você faz, a gente passou por alguns casos, você vai, não, vamos colocar a prótese porque o paciente diz que sem prótese não sai. A gente fala, olha, existe, né? Se você não aprende com a história, você vai ser condenado a repetir. Está escrito na literatura que isso não dá certo. Não, mas olha, aí você coloca a prótese, vamos dizer, 20% a 30%, a 40% acontece. Todos não. Acontece com uma grande porcentagem. E essa porcentagem de acontecimento, de extrusão, de falha no primeiro tratamento, o que ocorre? O paciente, ele perdeu. Basicamente, ele perde uns 2, 3 meses de oportunidade de já ter tratado e de, vamos dizer assim, ele fica um pouco mais deprimido em fazer a segunda parte da reconstrução. Ele queima uma etapa, ele acha que aquilo não deu certo, porque... E que nada mais vai dar também. E nada mais vai dar, que a coisa foi com ele, mas não é o problema com ele. O problema é com... Você não vai seguir coisas consagradas, que já estão consagradas na literatura, mas não. Se tem uma lei que é obrigada a fazer, aí a turma acha que vai seguir a lei, aí se força a fazer tudo isso. Não, você vai fazer a reconstrução, a gente tem que basear no que a gente acha, né? E já como nós não somos Deus, né? A gente não tem o poder de dizer 100% você vai ter um resultado. Mas a partir de dados que você consegue pegar de um paciente, da situação, você pode predizer com 80%, 90% que isso vai funcionar. Agora, se você vai fazer de acordo com o que está escrito ali, de como vem assim, uma lei, não, você parece que era assim. A gente não sabia como era, mas vamos fazer reconstrução em todo mundo. Vai ter 50%, 60% de insucesso dos casos ruins. Porque você recebe muito caso ruim. Porque se fosse todo mundo uma quadrantectomia simples, uma cirurgia mais conservadora, a chance continuaria sendo a mesma, porque a gente sempre indica reconstrução para esses casos. É isso aí. Então, o importante realmente ainda né, doutor? Tudo, né, na medicina é a boa indicação, né, doutor? Boa indicação. Diagnóstico precoce, boa indicação. E você explicar claramente para o paciente o que o que esperar daquilo, sem aquelas promessas mirabolantes, sem jogar para ele de volta a culpa de alguma coisa que não existe, é uma coisa que é natural. Se fizer isso, funciona, se não fizer isso, não funciona, mas não é porque você é melhor que o outro, você não é que está aí, você está aqui só para transmitir e tentar fazer o melhor possível do que tem. Deixa eu ir rapidinho para o intervalo e a gente volta na sequência com o programa Conexão de hoje, batendo um papo aqui com o doutor Luiz Antônio Ataíde Cardoso, médico, cirurgião plástico, professor da Faculdade de Medicina de Marília, conversando conosco aqui sobre cirurgia plástica. A gente está falando aqui de reconstrução de mama neste primeiro bloco, destacando aí, claro, este Outubro Rosa. Rapidinho intervalo e a gente volta sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde? Esse é o plano. Conosco também a Vitalícia, levíssima água de Marília. Exija, peça, diga eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Também conosco a Oral Center Odontologia Especializada do meu amigo Dr. Wilson Clay Schmidt. Lapa Reforço de Fundações. Olha, a Lapa Reforço de Fundações tem opção ideal para acabar com as trincas e rachaduras na sua casa. Se o problema é trinca e rachadura, fale com a Lapa Reforço de Fundações. Tem mais de 15 anos de experiência, know-how e tecnologia à sua disposição. E também conosco a Unimar, a Universidade de Marília, vestibular 2018 com matrículas abertas. É rapidinho o intervalo e a gente volta na sequência. Até já.